Vamos abrir então as nossas Bíblias, lá em Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Vou ler aqui novamente o texto com os irmãos. Texto precioso, Sermão do Monte, pregação do maior pregador de todos, o pregador perfeito. Esse não erra, esse não falha. Os outros são todos errantes, dependentes da graça, mas esse não falha. Mateus 6, 25 a 34. Escute com fé a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Até aqui a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, este texto então ele está inserido aqui no Evangelho de Mateus, mais especificamente no contexto do conhecido Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Sermão em que Jesus ensina a respeito do que significa ser um cidadão do reino, um verdadeiro discípulo pela graça de Deus, a ética da vida cristã, contrapondo em vários momentos o entendimento errado dos fariseus a respeito da lei e a atitude hipócrita que eles manifestavam, o entendimento equivocado da lei. Então Jesus traz a real compreensão, a real interpretação da lei de Moisés. E aqui na segunda parte deste sermão, no capítulo 6, o Senhor ressalta quais devem ser as prioridades do verdadeiro discípulo, onde ele deve estar pensando, se voltando, seu coração voltado para estas questões e contrapondo em vários momentos, em alguns momentos, a atitude dos gentios, se referindo aos descrentes, os que não creem no Senhor, não vivem à luz da fé no Deus. Então, o ensinamento ali anterior ao nosso texto, o verdadeiro discípulo que confia na soberana providência de Deus não deve viver em função das riquezas, servir as riquezas, mas pelo contrário, ele deve acumular tesouros nos céus, ele deve servir a Deus em primeiro lugar. E então nós chegamos no nosso texto, em que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos razões para não andarmos ansiosos em relação às nossas necessidades para a continuidade da vida aqui nesta terra, não viver com preocupação excessiva. Por isso eu pergunto, você tem lutado contra a ansiedade nesses dias? Talvez um certo medo do futuro, do desconhecido. O que será do meu futuro, da minha vida, da minha família, dos meus filhos? Tem talvez sofrido por antecedência, mesmo antes dos problemas chegarem.
certa preocupação, sem dúvida, ela tem a parte boa de nós agirmos com prudência e tomarmos os certos cuidados, mas existe aquela que prende, sufoca. Tem você sofrido por antecedência, mãos suadas, frio na barriga, nó na garganta, sensação de sufocamento, sintomas de ansiedade. Pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a ansiedade é incoerente, pois muitas vezes sofremos hoje por algo que jamais vai acontecer. Ela nos leva a sofrer 2 vezes, antes e quando o problema chega. E a verdade, meus irmãos, é que todos estamos sujeitos a sofrermos com ansiedade. Alguns dizem ser o mal do século. As pessoas cada vez mais ansiosas, sofrendo com transtornos de ansiedade, que pode ter suas causas diversificadas, né? Então, normalmente sobrepostas, como questões fisiológicas, sociais, emocionais. Então, cada caso é um caso quando pensamos sobre o tratamento adequado, com as suas nuances. Porém, na essência, nós não podemos descartar o aspecto espiritual, meus irmãos. O aspecto espiritual, a raiz que tem a ver com a nossa incredulidade. E com certeza a ansiedade atinge os crentes também. Eu também luto contra a ansiedade. Mas a boa notícia é que em Cristo, quando nos arrependemos e confessamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, encontramos perdão pleno para todos os nossos pecados, todos. E nós somos capacitados pela presença do Espírito Santo, que habita todo crente. O Espírito Santo que está em nós, pela fé em Cristo Jesus, nós somos capacitados a crescermos em santificação e nesse processo aprendermos também a lutar contra a nossa ansiedade. E para isso é fundamental nos voltarmos para a palavra de Deus. Santificação, ela está diretamente relacionada com a nossa atenção à palavra, nos voltarmos para a palavra, nossa mente, nosso coração sendo renovado pela palavra de Deus. E é isso que nós queremos fazer hoje, meus irmãos. Este é um texto que nós devemos estar sempre lembrando e meditando, principalmente nos nossos dias tão conturbados, em relação aos acontecimentos mundiais, em relação aos acontecimentos do nosso país, o que será no cenário político, o que será no cenário econômico. Às vezes o cenário não é muito agradável, não é muito para se ter boas esperanças. Precisamos voltar para a fonte da nossa verdadeira esperança, a nossa real confiança, voltar para a palavra de Deus. E assim nós vamos ver em nosso texto hoje que Jesus vai argumentar com seus discípulos razões para eles não andarem ansiosos. Jesus repete 3 vezes no nosso texto: não andem ansiosos, não vos inquieteis, verso 25, 31 e 34. Então essa é uma ênfase no texto, se repete esta ordem. Portanto, nessa manhã, em nossa mensagem, vamos observar algumas razões para combatermos a nossa ansiedade e priorizarmos o reino de Deus. Que razões são estas que Jesus nos oferece? Ok? Então esse será o nosso assunto. Vamos orar mais uma vez, buscando o nosso Deus, direção, capacitação para aprendermos e guardarmos a palavra dele em nossos corações. Oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra. A verdade, Senhor, em um mundo tão confuso e tantas coisas competindo para chamar a nossa atenção, para fazer com que coloquemos o nosso coração nas coisas deste mundo, situações confusas também, ó Deus. Eis a verdade absoluta, eis a palavra de Deus, eis o terreno sólido para apoiarmos os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, o quão carentes somos da Tua graça. Ensina-nos pela Tua palavra. Obrigado por esse sermão tão caro, tão precioso, esses ensinamentos do Senhor Jesus aos seus discípulos, que possamos assimilar esses ensinamentos e praticar nas nossas vidas
pela presença do Espírito Santo, pelo teu poder. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, razões então para nós combatermos a nossa ansiedade. E a primeira que nós aprendemos em nosso texto, a primeira razão para não andarmos ansiosos e priorizarmos o reino, é que Deus, como nosso Pai em Cristo Jesus, sempre supre as nossas reais necessidades. Vamos ler os versos 25 e 26 novamente. O Senhor diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então note a expressão por isso. Nosso texto começa com a expressão por isso. E essa expressão indica conexão com o precedente. Uma conjunção conclusiva aqui. Uma conexão com o que foi dito imediatamente antes. E o que foi dito antes? Os versos anteriores envolvem as exortações feitas pelo Senhor, como diz no final do verso 24, não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, o conteúdo anterior, em resumo, ensina como não devemos colocar o coração nas riquezas, não viver em função delas, como se fosse o dinheiro a principal razão de nossa existência. O que realmente nos sustenta nessa vida é o dinheiro, são as riquezas, são os bens materiais. É isso que nos sustenta, é isso que garante a nossa existência, a nossa vida, é isso que nos dá a razão para viver. Porque isso é ilusão, isso é mentira, não é verdade. O que de fato nos sustenta é Deus, porque Deus é o autor da vida. Deus é o sustentador da vida. Pela providência, este mundo continua existindo porque Deus quer. E Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que mantém o sol onde está, o sol no seu lugar, porque Deus assim ordena, através da sua palavra. Então, por isso que nós devemos nos voltar em primeiro lugar. Isso é interessante como o ensino do Senhor ele é carregado de lógica, de sentido. Em primeiro lugar, nos voltarmos para o Criador. E não colocar o coração na criação, nas coisas criadas, porque isso é ilusão, é efêmero, passa. Voltar para o Criador, que é eterno, priorizar Ele. Servir a Deus e não as riquezas, ter o coração nele. E aí então nessa continuidade, portanto, por isso, na sequência Jesus diz aos seus discípulos, não andeis ansiosos. E a expressão aqui, ela indica, não se deixem dominar pela preocupação. Como diz a passagem paralela no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, versículo 29, não vos entregueis a inquietações. E é muito interessante, pois Jesus ele não apenas estabelece o comando aqui, a ordem, porque ele poderia simplesmente dizer, não andem ansiosos, ponto final, vamos para outro assunto. Porque é errado, vocês não devem andar ansiosos, deu. Ele poderia ter falado assim, mas não. E aqui nós percebemos a compaixão do nosso Deus. O quanto o Senhor é compassivo. Ele sabe que nós lidamos com a ansiedade. Ele sabe que nós sofremos diante dessas dificuldades da vida, e então com grandiosa sabedoria, Ele oferece argumentos, Ele oferece razões para os seus discípulos pensarem, refletirem sobre o quanto de nossa ansiedade não faz sentido. Então Jesus quer ajudar aqui os seus discípulos a organizarem os seus pensamentos à luz da verdade, à luz da palavra de Deus, e não muitas vezes por nossa imaginação, que tende a aumentar os problemas e criar monstros onde eles não existem, a organizar o pensamento à luz da verdade, à luz da palavra de Deus. E o primeiro argumento que Jesus utiliza aqui no nosso texto é relacionado ao exemplo da vida humana. E ele parte da dedução aqui do maior para o menor, um argumento lógico. Ele diz, a pergunta, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Uma pergunta para refletir, uma pergunta para pensar. De onde que veio o dom da vida?
E a resposta bíblica é de Deus. Então, o homem é incapaz de criar vida. Nenhum de nós resolveu nascer neste mundo. O homem é incapaz de criar vida. Portanto, a vida é um dom de Deus. E se estamos vivos hoje, é simplesmente porque Deus quer. E tem propósito para cada um de nós. Então, o argumento de Jesus diz assim: se Deus nos dá o dom da vida, que é o maior, obviamente Ele vai providenciar todos os meios, ou seja, os dons menores, para que esta vida seja sustentada e tenha continuidade nesta terra até quando Deus quiser. Então, esse é o raciocínio. Se Deus já nos deu o maior, o mais difícil, que é a nossa vida, podemos confiar que Ele vai nos dar o menor, o mais fácil, por assim dizer, que é o nosso alimento, a nossa roupa. Ele vai suprir as nossas reais necessidades físicas, materiais, emocionais também. E no segundo argumento, Jesus usa o belo exemplo das aves e flores. E percebemos como o Senhor realmente argumenta e ensina com beleza, com ternura, com vivacidade. Ele, de fato, é o mestre dos mestres, cuja sabedoria é infinita. E esse argumento tem a ordem ligeiramente diferente do primeiro, parte do menor para o maior. Ele usa as aves como ilustração do cuidado divino no alimento e as flores para ilustrar o cuidado divino no vestir, conforme o verso mais à frente, no verso 28. Em ambos os casos, Jesus nos manda observar. Né? Observai. E a expressão indica olhar atentamente, parar para observar. E a outra expressão que ele usa também é considerar, verso 28, considerai. E esta palavra envolve pensar, refletir sobre o cuidado providencial de Deus nesses dois casos, para então chegarmos à conclusão de que se Deus providencia alimento até para os pássaros, que valem muito menos do que a vida humana, o homem, que é o ápice da criação de Deus, a coroa da criação, obviamente Ele vai providenciar para nós também. Então, nessa linha de raciocínio, o reformador Lutero diz o seguinte: vejam, Ele, Jesus, está fazendo das aves nossos professores e mestres. É uma grande e permanente vergonha para nós o fato de que no Evangelho um frágil pardal se tornar teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Então aqui nós temos essa razão que Jesus nos oferece para não andarmos ansiosos. Deus cuida de nossas necessidades. E para constatarmos isso, devemos olhar para a palavra de Deus, a revelação especial, e também a revelação geral, a criação. A criação. Olhar para a criação pelas lentes do Evangelho, pelas lentes da palavra de Deus. Como Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, também a sua própria divindade, se percebem por meio das coisas que foram criadas, incluindo aí o cuidado providencial de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você luta contra a ansiedade, como eu também luto, precisamos ouvir um ensino de Jesus aqui e assim parar um pouco para observar a criação de Deus. Os pássaros, as flores, as montanhas, os mares, quanta beleza. O cuidado providencial de Deus. Nós precisamos de revelação. Para lidar com o nosso problema de ansiedade, nós precisamos de revelação. A revelação é especial e a revelação, a criação, e isso com o nosso entendimento iluminado pela presença do Espírito Santo. E quando nós paramos para observar a criação, é interessante como já a rotação já baixa, né? No período de férias, o primeiro momento que eu já cheguei assim e pude ouvir o barulho do mar, já baixou a rotação. Já, uau, incrível. E parar para observar um pôr do sol. Né? E a beleza disso. E como realmente as coisas elas se encaixam, o cuidado providencial de Deus na criação, tudo tendo causa e efeito. É complexo, é impressionante. É impressionante.
E aí parar, então, e como seguindo o ensino de Lutero, quando nós ouvirmos o canto do pássaro, nós devemos ouvir também a sua pregação. Ele está pregando, o pássaro pregando para as nossas vidas, e ele está dizendo: Deus cuida das nossas necessidades. Ele está no controle. Agora, meus irmãos, nós precisamos evitar aqui equívocos de interpretação deste texto. 2 equívocos, pelo menos. O primeiro é que este texto não está dizendo, obviamente, que o crente não precisa trabalhar pelo seu sustento. A passagem não pretende estimular a ociosidade. A própria ilustração do Senhor deixa isso claro, porque como que Deus sustenta as aves? Com certeza não é estendendo uma mão divina do céu cheia de alimento, não é assim. É proporcionando os recursos da natureza para que os pássaros possam obter o seu alimento. E aí sim, as aves vão em busca desses recursos, aí vem a mamãe pássaro, vem o papai pássaro, leva o alimento lá para o filhote no ninho, o ninho que já foi fabricado anteriormente. Então tem bastante trabalho envolvido também no processo dos pássaros adquirindo os seus recursos. Então o texto não nos ensina ociosidade. Aqueles que podem, têm condições, devem trabalhar em busca do sustento. Estudar, se dedicar, se preparar para a profissão, para a carreira que Deus tem preparado para cada um de nós. Na medida do possível, crescer em organização financeira, não gastar tudo desordenadamente, esbanjando, procurar ter boa mordomia dos nossos recursos. Na medida do possível, fazer planejamento e trabalhar. A Bíblia nos ensina o princípio de trabalharmos, de obtermos recursos, para inclusive auxiliar o nosso próximo, que passa por necessidade. Então o texto não está ensinando ociosidade. Outro equívoco que deve ser evitado é que este texto também não quer dizer que os crentes não vão passar por nenhuma dificuldade nesta terra. Como diz John Stott, Cristo nos manda deixar de lado a ansiedade, mas não promete que seremos imunes a todos os infortúnios. E a Bíblia deixa claro que crentes piedosos também passam por privações, por dificuldades. O que dizer dos mártires que perderam a vida por causa de Cristo, por causa da fé ao longo da história da igreja? Missionários que passam por privações no campo, crentes que sofrem doenças. Então estamos sujeitos a tudo isso neste mundo caído. Mas isso não quer dizer que Deus não está cuidando de nós. E mesmo em meio ao sofrimento, Deus está conosco. E como nós sabemos, Ele permite certas dificuldades, sempre visando o nosso bem, pois está forjando o caráter de Cristo em nós, acima de qualquer coisa. Então, esses equívocos devem ser evitados, mas a certeza que podemos ter à luz do nosso texto, e outros textos ao longo da Escritura, é de que Deus sempre supre as nossas reais necessidades em Cristo, por isso não precisamos andar ansiosos, pois como diz lá Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, vamos ler juntos este texto? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Palavra do nosso Deus. Versículo 27, avançando, no nosso texto, vamos observar na leitura, na continuidade, outra razão para não andarmos ansiosos. E essa razão é que a ansiedade é inútil, ela não serve para nada. E ela não resolve nada em nossas vidas. E ainda pode ser sinal de falta de confiança no cuidado de Deus. Vamos ler a partir do versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Então veja, verso 27, Jesus diz que não podemos acrescentar um período de tempo às nossas vidas com a nossa preocupação. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Mais uma pergunta para reflexão.
E a ideia é que nós não podemos prolongar a vida com a nossa ansiedade, ou seja, a ansiedade ela não produz bom resultado, ela não pode prolongar a vida. E é possível, meus irmãos, que em muitos casos a nossa ansiedade seja gerada pela errada confiança em nós mesmos e não em Deus. A ideia de controlar o que não controlamos. E não devemos tentar controlar, do tipo, a ideia de que o governo da nossa vida, da nossa vida está em nossas mãos, dos nossos familiares, da nossa igreja, tudo depende da minha habilidade, está tudo nas minhas mãos. Tudo está nas minhas mãos. Não. Como diz David Powlison, muito do barulho em nossas almas é produzido pela nossa tentativa de controlar o incontrolável. O que nós não sabemos, o que nós não temos condições. Né? Por isso é importante sempre lembrar que nós não estamos no controle das nossas vidas, mas Deus está. Nós não conhecemos o futuro das nossas vidas, dos nossos cônjuges, da vida dos filhos, mas Deus conhece. E está no controle, está cuidando de todos ao mesmo tempo. Então sim, devemos ser prudentes em relação aos nossos planos, trabalhar, procurar ter cuidado com a saúde, mas fundamentalmente confiar que toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. O que diz o salmista lá, Salmo 139, versículo 16, aliás, esse Salmo 139 é um dos salmos mais belos da Escritura, fala da soberana providência de Deus, a onisciência de Deus, e ali no Salmo 139, versículo 16, ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda, debaixo do decreto soberano de Deus. Toda a vida, todo o período de tempo que nós vamos existir neste mundo está determinado por Deus e Ele cuida dos seus. E em Cristo nós temos a certeza de que as nossas vidas pertencem a Deus de forma especial. Nós somos comprados pelo sangue de valor infinito, o sangue do Rei da Glória, o sangue de Cristo que verteu no Calvário, como diz a primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade, que nós estudamos aqui como igreja, e esse catecismo tem por base catecismos históricos, como de Genebra, Westminster, Heidelberg, e a primeira pergunta traz uma verdade extremamente consoladora para o crente, e a pergunta diz, né, qual a nossa única esperança na vida e na morte? A resposta: que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa é a certeza, esse é o consolo, essa é a nossa esperança na vida e na morte. Não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Cristo. Fomos comprados por um alto preço. Avançando, meus irmãos, versos 28 e 29, Jesus se refere ao vestuário, questões básicas de nossa existência, e ele utiliza o exemplo das flores no campo. Considerai como crescem os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Salomão foi dentre os reis de Israel que teve a maior riqueza. Você lê as descrições da grandiosidade do reino de Salomão, é estonteante. Você fica ali, uau! E o Senhor Jesus está falando aqui, nem Salomão se vestiu como ele. Os lírios, as flores, com todos os detalhes e cores, é impressionante. E foi Deus que fez, é Deus que está vestindo com tamanha beleza, com tamanho cuidado, com tamanha dedicação, com os detalhes ali. Ele está vestindo. Esta erva, né, como fala o texto, que passa, ela passa muito rápido, ela é lançada logo no fogo, vira palha. Se Deus veste assim as ervas no campo, será que Ele não vai cuidar de vocês? Jesus falando aos seus discípulos. E então Ele descreve os descrentes nesta passagem, chamando de gentios, né, como pessoas que vivem preocupadas apenas com as questões terrenas. Pessoas que não têm a perspectiva da eternidade, por isso vivem presas aqui.
sem perspectiva da eternidade. Então é só aqui e agora. É aqui e agora. A vida presa ao aqui e agora. Pessoas que vivem pensando somente nas coisas desta terra, com aquilo que vai se comer, beber, vestir, morar. Esta é a sua cosmovisão, é a visão de mundo marcada pelo materialismo. A vida consiste essencialmente em posses, em realizações terrenas. Se eu não tenho isso, eu entro em desespero, em ter coisas, em acumular recursos de forma egoísta, até para autoproteção, evidenciando assim, no final das contas, que não confiam em um Deus que cuida das suas necessidades. Mas o problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós, como crentes, podemos viver assim também. Não só os gentios, não só os descrentes. Nós nos deixamos levar pela influência das coisas deste mundo e começamos a ficar preocupados excessivamente com estas coisas. E Jesus então chama aqui os seus discípulos de homens de pequena fé. E aqui percebemos que a nossa ansiedade, por vezes, pode estar relacionada, sim, com a nossa falta de confiança no cuidado de Deus. Por isso nós precisamos sempre desse renovar da mente e do coração à luz da palavra. Que a palavra seja o nosso guia, que a palavra seja o nosso norte, seja a instrução para seguirmos as nossas vidas. O pastor John Piper tem um livro muito bom que se chama Graça Futura. E neste livro ele trata de como, em nosso processo de santificação, nós dependemos completamente da graça de Cristo Jesus. A graça que Deus promete conceder aos seus filhos, não apenas para a nossa justificação, somos justificados pela fé, mas também para a santificação e glorificação. A graça prometida por Deus, pois essa é uma obra do Senhor na vida dos seus filhos. A obra da santificação até a glorificação final. Então, nesse processo, é fundamental nos apropriarmos das promessas da palavra de Deus. Das promessas. E um dos capítulos deste livro, Graça Futura, do pastor Piper, fala sobre a nossa luta contra a ansiedade. E eu separei um trecho aqui, muito interessante, que ele diz alguns aspectos de como lidamos, como tratamos com essa questão da ansiedade. Ele diz o seguinte: quando a ansiedade se abate sobre nós e embaça a nossa visão da glória e da grandeza do futuro que Deus planeja para nós, isso não significa que somos incrédulos ou que não chegaremos ao céu. Isso é importante, porque às vezes a gente perde até a esperança. Nem crente sou diante de toda essa luta. Significa que a fé está sendo atacada. No primeiro golpe, a fé nas promessas de Deus pode estalar e pender para um lado ou outro, mas permanecer na pista e cruzar a linha de chegada dependerá de se, pela graça, colocarmos em andamento o processo de resistência. Ou seja, se contra-atacarmos a incredulidade derivada da ansiedade. Salmo 56:4 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Observe que não diz, eu nunca tenho problema com medo. O medo ataca e a batalha começa. Assim, a Bíblia não pressupõe que verdadeiros crentes não passem por ansiedades. Em vez disso, a Bíblia nos mostra como combater quando elas atacam. Por exemplo, 1 Pedro 5:7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não diz, vocês nunca terão ansiedades. Diz que quando você as tiver, lance-as sobre Deus. Assim, minha resposta para a pessoa que luta contra a ansiedade todos os dias é, isso é mais ou menos normal. Ao menos é o que acontece comigo desde a minha adolescência. A questão é como eu luto contra ela. Então, percebam um ensinamento equilibrado, à luz da graça de Deus. Não é simplesmente, ansiedade é pecado e crente não vive assim. Não, o crente luta com isso. E a Escritura deixa isso claro. Mas como nós lidamos isso com graça, com apoio, com trazer a verdade para os nossos corações, e como nós ministramos também ao nosso irmão que está sofrendo, está passando por essas dificuldades, com um ar de misericórdia realmente, lançando luz sobre ele, trazendo o evangelho para o irmão que está lutando com a sua a ansiedade. E nesse processo, meus irmãos, nós precisamos sem dúvida a palavra do Senhor Deus.
Palavra do Senhor Deus. Precisamos nos voltar para a palavra, lembrar essas promessas, ter essas promessas escritas na parede do quarto, na porta da geladeira, em todos os cantos, colocar esses versículos, meditar neles. Precisamos alimentar a nossa fé diariamente. E além disso, além da palavra, é necessário oração, vida de oração. Vida de oração, como ensina o apóstolo Paulo lá em Filipenses, capítulo 4, 6 a 7. Vamos ler juntos esse texto? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que maravilhoso isso, meus irmãos. Paz de Deus. Paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Ou seja, Paulo está nos ensinando aqui, né, pelo contexto, a termos a nossa mente cativa à palavra de Deus, sermos cheios da palavra de Deus, e vida de oração. Né? Lancem, façam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e meus irmãos, aqui, e aí Paulo vai dizer também em Tessalonicenses, orai sem cessar, ou seja, é uma vida de comunhão, continuamente, desde as pequenas coisas às maiores, você está no dia a dia, de ter esse hábito, sabe, é relacionamento, desde você vai abrir a porta do carro, vai sair para trabalhar, você já está em comunhão, Senhor, não sei o que eu vou encontrar pela frente. A ligação, vai fazer uma ligação, recebe uma ligação, Senhor, me ajuda a lidar bem nessa ligação. Estou diante do e-mail, vida de comunhão, está assistindo todo lazer no futebol, Senhor, me ajuda a glorificar o Teu nome com lazer também. E é vida de comunhão, é vida de relacionamento com Deus. Em tudo façam conhecidas diante de Deus. E as coisas maiores, claro, tudo nós devemos levar ao nosso Deus. E a promessa bendita aqui, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Na sequência, vamos observar a parte final do nosso texto, verso 33, outra razão. Não devemos andar ansiosos, pois quando priorizamos o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus está ensinando aqui, está nos ensinando aqui a definirmos bem a prioridade máxima de nossas vidas. Qual é a prioridade da sua vida? Qual o alvo principal da sua vida? O que você mais almeja? E buscar o reino, o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, buscar o reino. Em resumo, o que significa buscar o reino? O que significa buscar o reino em primeiro lugar? Buscar o reino, em resumo, significa priorizar o nosso relacionamento com Cristo, que é o rei deste reino. O rei do reino. Nossa lealdade, a nossa devoção máxima a Ele. A primazia é dEle. Ele é o nosso Salvador. Ele morreu por nós na cruz. Como não seria Ele o rei da minha vida? Quando eu entendo o Evangelho, o que Ele fez no Calvário, como não seria a minha devoção voltada a Ele, acima de todas as coisas? Então, priorizar o reino é priorizar o rei do reino. E a sua justiça, a justiça de Cristo, que nos é imputada pela fé. Nós não podemos nos salvar por nossa justiça, a nossa justiça não resolve o problema diante de um Deus infinitamente santo. Por mais certinho que a gente procure ser nessa terra, não resolve. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós precisamos desta justiça que nos chega pela fé somente. Nós somos justificados pela fé somente. E essa justiça bendita, a justiça que nos torna justos diante de Deus, ela nos chega pela fé em Cristo, que nos faz justos, que nos faz filhos amados do Pai, outrora detestáveis inimigos de Deus, agora filhos, cobertos pela perfeita justiça de Cristo, só pela fé, obra nenhuma, só fé, é crer nele, Filho de Deus. Então essa justiça que nos é imputada, sendo assim,
buscar priorizar o reino envolve também servir de instrumento para que outras pessoas desenvolvam o relacionamento com este Cristo. E conheçam a justiça, a verdadeira justiça de Deus que nos chega somente pela fé no Rei do reino, que é Jesus Cristo. Isso que envolve priorizar o reino. E aí então nós entendemos o evangelismo, a propagação do reino. Como diz John Stott, buscar primeiro este reino é desejar, como coisa de primordial importância, a propagação do reino de Jesus Cristo. Tal desejo começará em nós mesmos, até que cada setor de nossa vida, lar, casamento e família, moralidade pessoal, vida profissional, ética comercial, saldo bancário, imposto de renda, estilo de vida, cidadania, seja submetido, prazerosa e francamente a Cristo. Ou seja, priorizar o reino envolve colocarmos todos os nossos alvos secundários subordinados a este alvo principal, que é Cristo. Que as pessoas conheçam este Cristo. Essa deve ser a visão nossa individual e deve ser a nossa visão como igreja. A igreja que prioriza o reino como proclamadora, embaixadora deste reino aqui na terra. Envolve nós colocarmos esses alvos secundários, carreira, casamento, família, visando a glória de Deus, não a promoção do meu nome, não a placa da minha igreja, a glória de Deus. A glória de Deus, pessoas conhecendo Cristo, sendo discipuladas, aprendendo a palavra do Senhor, não a minha glória, eu não quero promover o meu nome, eu quero promover o nome de Cristo. Seja engrandecido, como nós cantamos hoje, ó Deus, o Deus da nossa salvação. E quando nós priorizamos o reino assim, Jesus diz que Deus vai acrescentar tudo o que necessitamos para a continuidade das nossas vidas nesta terra, até quando Deus quiser que continuemos vivos aqui. Pertence a Ele. O dia da nossa partida pertence a Ele. Por isso não precisamos andar ansiosos. Dessa forma eu pergunto, será que em seus planos, reflita sobre a sua vida, pense sobre a sua vida, pondere sobre a sua vida. Será que em seus planos e projetos o reino de Deus tem sido a sua prioridade, o maior alvo? Em suas atitudes, a justiça de Cristo tem se manifestado em uma vida que persegue santidade, obediência à palavra de Deus em primeiro lugar? Busque priorizar isso pela graça de Deus, não na nossa força, meus irmãos, nos voltando para Ele, reconhecendo que nós não temos nada disso, somos pecadores, mas nós entendemos quem Cristo é e nós nos voltamos para Ele. Pela graça nós somos salvos, nós somos justificados em Cristo Jesus. Quando nós confessamos o Cristo da Escritura, o Cristo bíblico como nosso Senhor e Salvador, nós encontramos graça, encontramos salvação. Nós somos feitos participantes do reino pela obra da regeneração que Ele opera em nós antes, na vida dos seus eleitos. É graça que nos leva a proclamarmos, a nos voltarmos para Cristo. Por isso toda a glória, todo o louvor seja dado a este bendito Rei, o glorioso Rei da nossa salvação. Priorize Cristo, priorize seu relacionamento com Ele. Se você tem sido relapso nessa questão, volte a ter o seu coração hoje ardendo em desejo por Ele, em conhecer mais Ele na palavra de Deus, o Deus triuno, o Deus que excede toda a nossa compreensão, a compreender mais este Deus, a viver pela fé neste Deus, não pelas circunstâncias, não como Pedro, que andou sobre as águas, enquanto olhava Jesus. E aí veio o vento, e aí veio a onda, e aí vieram as circunstâncias, e aí veio o cenário político, e Pedro começou a afundar. Perdeu o foco em Cristo. Precisamos voltar o foco para Ele, a prioridade máxima, o Rei perfeito, o desejo de que Ele venha para restaurar todas as coisas. Cristo, nosso amor maior. Quem assim procede pode estar certo que as demais coisas serão acrescentadas a seu tempo. E veja, o verso 34, ele é bem precioso, ele finaliza com mais um ensinamento para refutarmos a ansiedade em nossas vidas. Deus nos concede graça para as dificuldades de cada dia. Olha o que diz o verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal.
Ou seja, o ensinamento aqui é viver um dia de cada vez. É não sofrer por antecedência com as dificuldades do amanhã. Quando o amanhã chegar, podem surgir novos problemas. Provavelmente surgirão. Nós teremos que lidar com eles até o fim da nossa existência nessa terra. Podem surgir novos problemas, mas haverá também nova força para você lidar com eles. Quando surgir o amanhã, você será capacitado. O ensinamento do Senhor é esse. A capacitação para lidar com a dificuldade do dia, se você está priorizando seu relacionamento com Cristo hoje. Deus não permite que sejamos testados em um dia mais do que podemos suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais testados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. E assim, meu amado irmão, minha amada irmã, podemos ter a certeza que a cada dia novo que nasce, as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. E elas serão suficientes para enfrentarmos as tensões do dia, seja a pressão do trabalho logo na manhã de segunda-feira, aquela prova temida na faculdade, decisões importantes e difíceis que você precisa tomar, as dores de uma enfermidade. Em Cristo, você pode estar certo de que as misericórdias de Deus serão suficientes para você enfrentar todas estas tensões. Todas estas tensões. Você vai para a fornalha, mas você não vai sozinho. Você vai para o campo de batalha, que é esse mundo caído, mas você não vai sozinho. O Senhor é contigo. Confia nele. Entrega o teu cuidado ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele fará. Lamentações capítulo 3, versículo 22 a 24. Vamos ler juntos, meus irmãos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém? Bendita promessa do Senhor. Elas se renovam a cada manhã. Então, quando você estiver contemplando o sol nascendo, segunda-feira, os desafios do trabalho, lembre-se, as misericórdias estão junto, elas estão presentes, elas se fazem presentes nesse momento. E a certeza é de que Deus, Ele não desampara o seu povo, Ele não desampara os seus filhos em Cristo Jesus. Concluindo, neste precioso texto no Sermão do Monte, aprendemos com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei do Reino, excelentes razões para não andarmos ansiosos e priorizarmos o reino de Deus e sua justiça. Esse é um texto que eu prego, mas estou pregando para mim mesmo, a luta que tenho também. E nós precisamos caminhar juntos, meus irmãos, caminhar juntos como igreja. A unidade é muito importante, apoiarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros. Então, isso é fundamental para os dias que nós vivemos. Então, lembrarmos, todos estamos no mesmo barco, nas mesmas lutas e aflições, mas estando Cristo conosco, aí tudo vai bem. Então, ele deve ser a primazia, ter a primazia, prioridade máxima. E aí lembrar essas verdades, lembre delas, medite nelas ao longo da semana, como nós vimos à luz deste texto. Não devemos andar ansiosos, devemos lutar contra a nossa ansiedade, à luz destas verdades. Deus sempre supre as nossas reais necessidades em Cristo. Segundo, a ansiedade não resolve nada, ela é inútil. Então você pode refutar quando vierem esses pensamentos e dizer, não, isso não é verdadeiro. Terceiro, ao priorizarmos o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Quarto, Deus nos concede graça para as dificuldades de cada dia, não será diferente amanhã. Amém? E meus irmãos, Deus nos concede essa graça através de Jesus, isso tem que estar muito claro. Não é o nosso mérito, não é a nossa força, nós não temos nada de bom em nós mesmos, nada diferente dos incrédulos por natureza, pecadores. Essa graça, ela é concedida somente por Jesus, o Filho amado do Pai.
O mérito é só de Cristo. A glória é só de Cristo. E é por Ele, é através dEle, é por amor a Ele que Ele nos transborda, Ele nos faz chegar à graça, porque merecimento para as nossas vidas é apenas ira, é apenas condenação. Mas em Jesus nós somos livrados. Jesus veio em amor, Ele morreu na cruz por todos os nossos pecados, nós os que cremos nele. Nós temos o perdão completo e Jesus ressuscitou garantindo a nossa justificação, santificação, glorificação. Portanto, podemos estar certos que em Cristo, quando a nossa fé é só Jesus, o único mediador, o único Senhor e Salvador de nossas vidas, Deus nos providencia tudo o que precisamos para glorificarmos o seu nome. Como diz outra promessa preciosa, Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Confessamos aqui, Senhor, a nossa miséria, o nosso pecado, nossa ansiedade, nossa incredulidade. A Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Homens e mulheres de pequena fé somos. Mas precisamos, ó Deus, aqui reconhecemos a necessidade de graça e Te louvamos, ó Deus, pelo benefício incomparável, a cruz do Calvário, o Evangelho, a manifestação plena do amor de Deus, a certeza de que o Senhor não nos abandona, porque Jesus morreu no Calvário, morreu na cruz, e Ele ressuscitou, Ele está vivo, e hoje pela fé nele nós podemos crer no amanhã, crer na graça que nos chega a cada dia, Senhor. Ajuda-nos a caminharmos pela fé, o justo viverá pela fé. Ensina-nos, ó Deus, esta fé no Teu Evangelho, que ele se torne cada vez mais limpo, claro, a nossa dependência completa do Evangelho, da cruz, da obra perfeita de Cristo, e que possamos ser assim também instrumentos para a propagação do Teu reino. Pai, usa-nos individualmente, usa-nos como igreja, seja feita a Tua santa vontade no futuro das nossas vidas e dessa igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém.